Bem-vindo a mais uma aula do curso História do Cristianismo e do Espiritismo. Hoje a nossa aula, videoaula 33, nós vamos falar sobre o Espiritismo no Brasil, as perseguições. O nosso enfoque vai ser em relação às perseguições, aos problemas que o Espiritismo enfrentou desde o início da chegada aqui no Brasil, né? E há muitos desses problemas ainda a gente enfrenta de uma maneira um pouco menor, mas ainda estão presentes. Então, nós vamos fazer um passeio pela história, né? Verificando essas dificuldades que o Espiritismo teve, os embates, principalmente em relação à polícia, à Igreja Católica e aos médicos. Para poder ilustrar, a gente vai utilizar vários textos da época. E aí é importante frisar, né, que são textos de uma época diferente da nossa e que possuem termos racistas, misóginos, preconceituosos, né, e que estão nesse vídeo para que a gente possa, de uma certa maneira, sentir na pele, né, aquelas dificuldades que os nossos confrades e confreiras aí viveram, mas é importante a gente explicar que não são esses textos que a gente vai usar, né, que possuem esse caráter pejorativo, não são textos que nós da equipe do curso endossamos, tá? Eles servem apenas como ilustração. Vamos iniciar então. Vamos começar com a questão da polícia. Dia 28 de agosto de 1881, então a gente vai ver aqui, né, bem no início, né, bem próximo da chegada do Espiritismo aqui no Brasil, a polícia proíbe as atividades da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. E aí a gente tem que pensar no contexto, né? A gente ainda estava vivendo, ainda era um império, e a religião católica era a religião oficial e era proibido, né, cultos, templos e cultos de outras religiões, né? Então, nesse contexto de religião católica oficial, então essa sociedade espírita é fechada, né? Uma dessas pioneiras aí no Rio de Janeiro. Várias petições dos espíritas foram protocoladas junto ao ministro da Justiça e, inclusive, aconteceram duas audiências, né, com o imperador Dom Pedro I. Em 1889, com a proclamação da República, é decretado, então, o Estado laico. E aí imaginava-se, né, que a gente ia ter, os espíritas teriam menos problema, mas não foi o que aconteceu. Em 1890 foi promulgado um novo Código Penal e nele o espiritismo foi criminalizado. Então, né, vai continuar essa perseguição aí, né, dos espíritas por parte da polícia. Nos anos 20, vai começar a acontecer algo, né, que é importante para a gente entender, né, a origem de certas posturas, certas coisas que a gente tem em relação ao espiritismo e outras religiões espiritualistas, né? A polícia vai começar a diferenciar entre o espiritismo de mesa branca, então aquele espiritismo de origem francesa, né, codificado por Allan Kardec, e o baixo espiritismo, que seria todas essas outras religiões espiritualistas, né, que têm origem de matriz africana, indígena, dizendo que essas do baixo espiritismo exploravam a credulidade pública, que eram ruins, que deveriam ser combatidas. Então a gente vai ter aqui, né, bem, né, no início do século passado, se transformando, né, se formando essa questão da diferenciação, né, entre o espiritismo francês e as religiões espiritualistas que tinham aqui no Brasil, que a gente vai perceber que vai gerar um monte de problema, uma série de preconceitos e que vai ter reflexos, inclusive, nos dias de hoje. A FEB, como ela trabalhava muito com a terapêutica, né, assim, com passes, com receita homeopática, ela era vista assim como mais como uma questão de caridade, né, mais uma prática religiosa, e a gente vai, ao longo da aula, perceber, né, que como vai ser essa influência, né, da FEB e como essas perseguições vão mudar também a forma, né, de trabalho e de como essa Federação Espírita e outros centros espíritas brasileiros vão se comportar.
Então vamos lá, vamos falar um pouco então sobre a perseguição dos católicos contra os espíritas. No dia 15 de julho de 1881, o bispo da Diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, em uma carta pastoral, vai escrever que os espíritas eram possessos, dementes e alucinados. Em 1889, o bispo Silvério Gomes Pimenta vai dizer que o espiritismo é o grande perigo, 1000 vezes pior que a seca e a fome. E como é que os espíritas vão reagir, né, a esses ataques que estão vindo, né, desses líderes católicos? Em outubro de 1887 a dezembro de 1894, no jornal O País de Quintino Bocaiúva, foi criada uma coluna dominical onde Bezerra de Menezes, usando o pseudônimo de Max, expunha os princípios espíritas, comparando-os com os dogmas católicos, criticando os conceitos de céu, inferno, pecado original e a origem do ser humano defendidos pelo catolicismo. Um exemplo, né, um trecho aqui para vocês, para ilustrar para vocês. Nós espíritas não pretendemos arrastar convicções. O que queremos é que não nos excomunguem nem nos atirem ao ridículo sem fundamentos. É a luva que atiramos aos que dizem de outiva, coitados, são loucos, estão possessos pelo demônio. Então a gente vê aqui, né, na defesa de Bezerra de Menezes, ele colocando, né, que na realidade os espíritas não deveriam ser excomungados. Então a gente tem que entender uma coisa, tá? Nessa época, quando o espiritismo chega aqui no Brasil, não existia essa questão, o espiritismo não tinha esse formato, né, de uma religião exclusiva. Então as pessoas continuavam a frequentar as missas, continuavam a ser católicas e acreditavam, estudavam o espiritismo. Ele era visto mais como uma doutrina filosófica mesmo, né? Então, por isso que o Bezerra de Menezes, então, vai falar sobre essa questão, né, de que não deveria ser excomungado. E essa luva, né, quando se atira uma luva, é um símbolo, né, que você está chamando alguém para o embate, né, alguém para o duelo. Então, ele estava chamando esses católicos para que eles discutissem, né, sobre esses assuntos, porque os espíritas eram chamados de possessos, de loucos, né, então a intenção dele era explicar, né, melhor que não era bem assim, né, que o que a Igreja Católica estava falando sobre o espiritismo na realidade não era verdade. E os católicos, então, atacando os espíritas novamente, em 1918, vão criar o Catecismo Anti-Espírita, do padre Bento José Rodrigues. Então, eu vou trazer para vocês alguns trechos para que vocês consigam entender um pouquinho do que se trata. O espiritismo é a seita mais ímpia que existe neste mundo. Fugi dela, ó leitores, assim como o homem dos campos foge da jararaca preguiçosa. O espiritismo e feitiçaria é a mesma coisa, e o homem branco que cai na esparrela das sessões espíritas nivela-se ao negromina boçal, atracada aos manipansos, para obter prodígios com os canjerês. Apesar desse palavreado um pouco complexo, né, o que ele está falando na realidade, ele está falando que os espíritas, eles são a mesma coisa, né, que essas religiões africanas que eram muito mal vistas e que estavam sendo aqui também atacadas, né, dizendo que os negros eram ignorantes, né, que se utilizavam dos ídolos, os manipansos, né, para obter esses prodígios com os canjerês, que são essas práticas das religiões de matriz africana. Deploro não ter uma pena 100 vezes mais afogueada para causticar com ferro em brasa esse cancro execrando que se alastra sorrateiramente, talando com impiedade a seara lourada de nosso Deus. Então aqui ele vai chamar o espiritismo de câncer, né, que está se alastrando na seara lourada, ou seja, está contaminando, né, aqueles homens de bem, aqueles, né, os católicos brancos, europeus, né, da linhagem europeia que estavam sendo então louvados, e a gente vai ver então um discurso, né, totalmente aí eivado de preconceito, não só de preconceito religioso, mas também de preconceito racial. E ele continua: o primeiro caso de espiritismo que houve no mundo e na qual serviu de primeiro médium uma serpente. Foi por meio desse animal astuto que o demônio falou a Eva,
assegurando-lo mentirosamente que, embora comessem do fruto vedado, não morreriam. Antes ficariam sendo como Deus, com a plenitude de todas as ciências. Isto prometeu então o pai da mentira. Isto promete ele hoje, enganando a inumeráveis filhos de Adão. É, pois, do demônio, é Satanás, esse espírito soberbo, esse Lúcifer rebelde, o verdadeiro autor do espiritismo. Então ele faz uma associação aqui, né, colocando o espiritismo desde os primórdios, né, e que na realidade a serpente seria o primeiro médium da história. É óbvio que quem conhece a doutrina espírita vai entender que isso aqui não tem menor cabimento, mas para as pessoas daquela época, né, os fiéis ali, desses padres, né, desses freis que ouviam essas pregações, que tinham contato com esse tipo de livro, eles ignoravam, né, as verdades, né, como funciona o espiritismo e acabavam realmente acreditando, e isso deixava eles extremamente amedrontados e com ideias, né, equivocadas. Aqui tem um anúncio, né, do Catecismo Anti-Espírita, para vocês verem, né, aqui no jornal de 11 de janeiro de 1920, para vocês verem, né, como era feita, né, ostensivamente, né, era vendido, era bastante popular. A ideia é que o povo, né, assim, a população católica tivesse acesso a esses livros que combatiam o espiritismo. E aí, em contrapartida, os espíritos vão reagir, né? Um desses espíritas é o Cairbar Schutter, que era conhecido como apologista justamente pela defesa que ele fazia, né, do espiritismo. Ele tem um papel muito importante na imprensa espírita. Ele fundou o jornal Clarim em 1905. Em 1918, ele vai lançar O Diabo e a Igreja em Face do Cristianismo, que é um livro, uma réplica ao livro do padre Bento José Rodrigues, Catecismo Anti-Espírita. Então, ele vai tentar desmistificar algumas coisas que foram, né, lançadas no livro. Aí vocês tiveram, né, uma pitadinha aí para ver algumas partes. Ele vai escrever artigos no jornal Clarim, que foram reunidos e publicados mais tarde, em 1929, na obra Cartas a Esmo. Em 1925, ele lança a Revista Internacional de Espiritismo. Em 1936, ele tem um programa radiofônico em Araraquara, na Rádio Cultura, em que ele vai, de uma certa maneira, tentando chegar à população, né? A gente estava aqui na era de ouro do rádio, né? Então o rádio tinha ele entrava na casa das pessoas, as pessoas ouviam. Então, um programa de rádio era algo muito importante, né, para essa defesa do espiritismo. Outro importante também foi Leopoldo Machado, né? Em 1930 ele viaja para propagar a doutrina. Ele foi um dos grandes responsáveis, né, pelas uniões das juventudes espíritas. Então ele tenta popularizar o espiritismo entre os mais jovens. Em 1940 vai ter realização de congressos, movimentando grande número de adeptos. E 10 de dezembro de 1944, nas Forças Armadas, vai ser então criada a Cruzada dos Militares Espíritas, que foi também uma forma de oposição aos capelães militares, porque só existia naquela época capelães, né, padres da Igreja Católica. Então foi fundado aí um núcleo, né, para congraçar os espíritas civis e militares, e que existe até hoje. E aí a gente começa a ter novos problemas com a polícia, com a promulgação da Constituição de 1937. No artigo 122, parágrafo 4, diz que todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum, as exigências da ordem pública e dos bons costumes. Ora, como assim a gente está tendo problema? Mas aqui diz que o culto é livre, né? Muito pelo contrário, você está dando liberdade religiosa. Mas se a gente for olhar, o parágrafo 9º vai dizer que, desde que os seus fins não sejam contrários à lei penal e aos bons costumes. Lembrando que o Código Penal de 1890, que, né, criminalizava o espiritismo, estava em vigência e permaneceu até 1940. Então, na realidade, você tinha cultos livres, mas para os espíritas não, né? Porque o espiritismo era ainda visto como uma coisa de charlatães, né? Que enganam as pessoas.
E aí a gente vai então ter, né, uma figura muito importante aqui, né, o Getúlio Vargas, que esteve no poder entre 1930 e 1945 e que intensificou o controle sobre as práticas mediúnicas. O cardeal Sebastião Leme, arcebispo do Rio de Janeiro, apoiou intensamente o governo Vargas. É sabido, né, que ele tinha um apoio muito grande e contava com a Igreja Católica. Para vocês verem como as raízes são antigas, né? Em 1907, quando ele fez o discurso da formatura do seu curso, ele foi orador oficial na Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre, e ele fez referências críticas ao espiritismo como agente desencadeador da loucura. Então, dá para perceber, né, que ele não era nada neutro, muito pelo contrário. A chefatura de polícia do Rio de Janeiro, na década de 40, baixou uma portaria fechando todos os centros espíritas até que esses promovessem o seu registro na primeira delegacia auxiliar. E aí dizia o seguinte, foi inclusive publicado no jornal: fica suspenso o funcionamento de todos os centros espíritas dessa capital, que só poderão recomeçar suas atividades mediante novo exame de suas finalidades, para o que deverão os interessados se submeter a novo processo de registro. A Federação Espírita foi fechada por uma semana. No entanto, o delegado Felinto Miller permitiu a reabertura porque classificou entre os centros verdadeiramente dedicados ao culto, sobre os quais não pairam dúvidas. Então, a gente vai ter aqui uma grande diferenciação, né, entre a FEB, que era frequentada por deputados, médicos, militares, né, que tinham pessoas ali de prestígio, e outros centros, né, que não tinham esse prestígio, e principalmente aqueles centros de origem, né, das religiões africanas. Então, a gente vai ter aqui a FEB se despontando, né, como um centro espírita que era considerado idôneo, e ela passava, então, aquelas agremiações espíritas que se vinculassem à FEB, então, recebiam uma chancela, de uma certa forma, né, de idoneidade, e não eram mais importunadas pela polícia, pelo menos não ostensivamente. Vamos então à década de 40 voltar ao assunto do embate entre os católicos e os espíritas. Em 1941, Padre Pascoal Lacroix e Bento Siqueira vão dizer o seguinte: as sessões noturnas, portanto, realizadas quase no escuro, com promiscuidade de machos degenerados e de fêmeas histéricas, são de criação nitidamente diabólica. O diabo aí está sempre presente, embora nem sempre apareça. Padre Júlio Maria disse o seguinte: antimoral pela promiscuidade de sexos diferentes em suas sessões, onde, reunidos em meia luz ou no escuro, começam pelo espírito, mas acabam pela carne. Então, aqui ele está fazendo, né, dizendo que os espíritas são loucos, né, degenerados, histéricos, que é uma coisa do diabo, é diabólico e ainda por cima, né, promíscuo, é uma religião onde não tem moral, né, essa moral religiosa aí não está presente. Então, mais uma vez, quem conhece o espiritismo sabe que não é bem assim, mas para quem não conhece, né, vindo de um padre, uma autoridade, as pessoas acabavam acreditando. 1952, a coisa ficou ainda mais oficial. Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, passou a centralizar as ações católicas. Foi criado um Secretariado Nacional de Defesa da Fé e da Moral, e dentro dele foi iniciada uma campanha contra o espiritismo. O chefe da seção anti-espírita, o Frei Boaventura Kloppenberg, e ele publica então vários artigos na Revista Eclesiástica Brasileira. A contestação, né, assim, agora o que eles falavam contra o espiritismo já vai ficar mais rebuscado, né? Daquilo que a gente viu, né, antes, né, aquela coisa de gente histérica, não, agora ele vai começar a trazer, então, uma análise, né, nas obras básicas e vai se utilizar dessas publicações científicas de médicos, psicólogos, psiquiatras e parapsicólogos para defender a ideia de que o espiritismo era uma religião ruim, né, uma religião diabólica, uma religião de loucos, e que não segue a moral cristã. Vamos ver algumas declarações do episcopado sobre o espiritismo.
o mais perigoso desvio doutrinário para a natural religiosidade do povo brasileiro. Não nega apenas uma ou outra verdade da nossa santa religião, mas todas elas. Apresenta sua doutrina como cristã, de modo a deixar a católicos menos avisados a impressão erradíssima de ser possível continuar católico e aderir ao espiritismo. É o conjunto de todas as superstições e astúcias da incredulidade moderna. Os espíritas devem ser tratados tanto no foro interno como no externo como verdadeiros hereges e faltores de heresia. Toda e qualquer participação nas sessões espíritas, sob qualquer pretexto, foi gravemente proibida. Todos os escritos, jornais, revistas e livros do espiritismo foram proibidos, porque, segundo eles, é preciso arrancar ao espiritismo a máscara de cristianismo. Ou seja, quando você proíbe as pessoas de frequentarem as sessões, de lerem os livros, as reportagens, as pessoas se mantêm na ignorância, né? E sem conhecer o espiritismo, sem conhecer a base da doutrina, né? E ter acesso àquelas pessoas que defendiam, essas pessoas acreditavam, né, realmente que era tudo isso, né, que eles estavam falando. Atendendo a que muitos procuraram o espiritismo em busca de remédio ou chegam à heresia através das obras sociais espíritas, ou então eles falaram que deveriam ser suscitadas obras sociais católicas ou de inspiração católica, que se antecipem às obras similares mantidas pelo espiritismo ou que lhes contrabalanceiem a eficácia caso tenha cabido ao espiritismo a iniciativa. Olha, finalmente uma coisa boa, né? Tudo tem coisa boa. Então eles começaram a competir para ver quem fazia mais caridade, né? Que coisa boa, pelo menos. Outra, atuar junto ao Conselho Nacional de Serviço Social e aos excelentíssimos congressistas, mostrando a incongruência de manter o artigo 284 do Código Penal a atribuir subvenções a instituições espíritas que, a pretexto de caridade, vão promover exercício ilegal de medicina. Então, existiam várias instituições espíritas, né, hospitais espíritas, ambulatórios, que faziam atendimento e que recebiam uma contrapartida do governo, né, e eles começam uma campanha, então, para que isso não aconteça, já que para eles, né, aquilo é exercício ilegal. Então, essa parte não foi tão boa, né, gente? Infelizmente, aí a gente acaba, né, o preconceito, muitas vezes ele faz mal não só para aquelas pessoas, né, da determinada religião, mas para várias pessoas aí da população que acabam sendo envolvidas nessa briga e sem terem, né, nada a ver com a história. E aí começaram a fazer a conversão do espírito. Segundo Frei Boaventura, a igreja prefere salvar a ovelha errante a bater nela. E como é que era então essa conversão? Eram publicados modelos de requerimento para ter início o processo de conversão do espírita em católico. O convertido se ajoelha diante do sacerdote, toca com a mão direita o livro dos Santos Evangelhos e vai recitar em voz alta a fórmula da profissão de fé que diz: professo aceitar firmemente e crer que ninguém poderá alcançar a salvação eterna sem que com toda sinceridade creia e aceite tudo o que crê e ensina a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, contra a qual a Igreja de Cristo pesa-me no íntimo da alma haver gravemente errado, porque aderi aos erros do espiritismo que eu professei. Então ele se declarava arrependido de ser espírita e fazia um juramento, então, que voltaria, né, ou que passaria a ser católico apostólico romano. Para evitar que os católicos fossem atraídos pelas práticas espíritas, foi criado o juramento anti-espírita, feito com membros das associações religiosas. Então, se ali, né, eles eram um remédio, né, para aqueles que já tinham sido convertidos ao espiritismo, aqui você vai ter um remédio preventivo, né? Você vai ter aqui uma vacina anti-espírita. Vamos ver como funcionava. Em frente ao altar da igreja, diante dos sacerdotes, com o evangelho em mãos, os membros das associações religiosas colocavam a mão sobre o evangelho e repetiam o juramento, assinando de próprio punho o documento que era guardado no arquivo da respectiva associação. Então, era né, na frente de todos, com a mão em cima da Bíblia, juravam, então, que nunca seriam espíritas. E continuam os ataques.
né, dizendo que o espiritismo era uma religião de práticas diabólicas e por isso, né, os fiéis da Igreja Católica não poderiam compactuar, né, com essas ideias. O espiritismo, cujas práticas e doutrinas supersticiosas, embora falsas, fraudulentas, ilusórias ou mórbidas, exercem uma atração tão grande em muitos homens de fé amortecida e de costumes depravados, que oferecem ao demônio um poderoso e, sobretudo, fácil e atraente meio para apartar os homens da verdadeira religião e assim desviá-los mais facilmente do caminho da salvação. E como que o demônio age, né? Pelo espiritismo. O espiritismo é diabólico em suas práticas e nas suas doutrinas anticristãs. Convém até ao demônio ficar desconhecido e agir às escondidas, e só indiretamente. É a melhor tática do inimigo. Satisfeitíssimo está Satanás com todos aqueles que, como os espíritas, lhe negam a existência. Então, o fato dos espíritas negarem que o diabo existe, né, não faz deles menos diabólicos. Muito pelo contrário. Né? Como se nega, você não se protege. Se você nega a existência do diabo, então você vai cair, né, na lábia desse ser maligno. E os espíritas, né? Como é que eles fizeram aí para tentar reverter essa situação? Foram criados periódicos, livros, né? Alguns exemplos: Mário Cavalcante de Mello, Carlos Embaçaí, Deolinda Amorim, para provar que o Frei Kloppenborg estava errado e o espiritismo estava correto. Foi feita uma tentativa, né, de aproximar o espiritismo como o cristianismo primitivo e puro. Aqui um trecho de um livro de Karl Barth, que diz: não se pode estabelecer uma comparação dos papas e do clero romano com Jesus Cristo. Seria irrisório comparar um papa, um bispo ou um padre de Roma com o humilde filho de Maria. Então, os espíritas se defendiam, mas também atacavam, né? Também colocavam aí as suas opiniões. A atitude da igreja, lógico, era de proibir que os católicos conhecessem as réplicas espíritas. O trabalho de Kloppenborg contra o espiritismo contava com o apoio do jornal O Globo, que encampou a campanha encetada pela igreja. Então, olha só, um jornal de grande circulação também, né, tinha seu partido, né, tomou o seu partido. Os espíritas diziam que o Frei estava propositadamente confundindo os leitores e ouvintes nas suas palestras ao vivo e no rádio, com afirmações inverídicas, ao entrelaçar práticas espíritas com as da Umbanda e Candomblé, alegando que o elemento negro é muito suscetível para a troca de religião, passando muito rápido da religião para a superstição, a magia e o culto dos espíritos. É inegável que o espiritismo, Candomblé, Umbanda e outras religiões são religiões diferentes. São espiritualistas, isso elas têm em comum, mas existem várias diferenças. Sem desmerecer uma ou outra, né? Todas as religiões que fazem de você uma pessoa melhor são boas. No entanto, né, os espíritas, nesse afã de tentar se defender desses ataques, muitas vezes também ofendiam, né, esses irmãos aí das outras religiões. E aí o Frei Boaventura, né, ele participou então do Concílio Vaticano II e foi relator das atividades conciliares para a língua portuguesa. Olha, veja bem como ele era bastante importante. Na reedição da sua obra Espiritismo no Brasil, Orientação para os Católicos, em 1989, ele cita na introdução que após o concílio, os espíritas puderam respirar aliviados, pois, seguindo orientações superiores, ele afastou-se da liça. Afirma ainda que não somente não há nenhuma esperança de conseguir algum dia a comunhão plena com os reencarnacionistas, mas semelhante comunhão não é nem sequer pensável. Então, por conta, né, do movimento que houve ali, né, após o Concílio do Vaticano II, de tentar buscar uma aproximação entre as religiões, né, essa perseguição ostensiva, ela então deu uma esfriada, né? Mas ela nunca terminou, né? Aqui é um exemplo, uma página, né, ligada ao
ao Padre Paulo Ricardo, né? Quem já viu alguns vídeos nossos aí, que acompanha nosso curso já deve conhecer, né? O Padre Paulo Ricardo. E ele está se utilizando de uma frase, né, do Frei Boaventura Kloppenborg para, né, falar aqui se é possível dialogar com o Espiritismo. Então, veja, né, esse aqui é de 2017, né, esse aqui, mas se você for procurar, hoje você colocar ali, Padre Paulo Ricardo, Espiritismo, você vai achar um monte de vídeo. Vários vídeos aí em que ele ataca, né, em que ele faz, assim, o ataque do Espiritismo e defende a fé católica, né, e explicando por que o Espiritismo não é cristão, por que não dá para dialogar com o Espiritismo, e etc. E aqui abaixo tem um link, né, para vocês verem que do livro do Frei Boaventura, Orientação para Católicos, em que você pode entrar na internet e baixar PDF aí grátis, facinho, mole mole. Quem tiver curiosidade, né, põe lá na internet e leia aí a obra para ver, né, direitinho como é que funciona. Vamos mudar então um pouquinho de assunto. Vamos falar sobre a questão dos médicos. E aí nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, tá? Para a gente poder, então, ver quando isso começou. A primeira metade do século XX, né, quando vai se acirrar essa questão, tanto a psiquiatria quanto o espiritismo estavam buscando legitimação do seu espaço cultural, científico, institucional. Lembrando que a revista Espírita, o subtítulo é Jornal de Estudos Psicológicos. O espiritismo tem essa pretensão, né, tem esse viés científico de estudo, né, do ser humano, da alma, né, do ser. Então, eles vão entrar em embate, né, por conta dessas diferenças, né, e dessa vontade, né, dessa busca em tanto os médicos quanto os espíritas de se fortalecerem. O espiritismo vai buscar legitimidade com as considerações de ordem científica, né? Como eu disse, os dois grupos em oposição. O campo científico vai se tornar um grande campo de batalha entre médicos e espíritas. Como que era na época? Existia nos centros espíritas o tratamento espírita para vários tipos de doenças físicas e mentais. Os tratamentos eram baseados em passes, orações, desobsessão, receitas homeopáticas e eram gratuitos. O tratamento psiquiátrico era internação, sangria, purgação, cirurgia, choque eram pagos. E aí a pessoa, na hora de escolher, vai escolher qual, né? Optava por qual? Muitas optavam pelo tratamento espírita e é óbvio, né, que isso aí deixou os médicos bastante irritados. Né? O local principal do conflito foi no eixo Rio-São Paulo, em outros lugares do Brasil não houve esse embate tão grande quanto a gente vai ver, e o período foi do início do século XX, sendo que o acirramento, né, foi entre 1930 e 1950. O espiritismo era acusado de desencadear a loucura, os médiuns espíritas de fazer o exercício ilegal da medicina, de fraude, charlatanismo e misticismo, entre outras coisas. Em 1919, aqui nós vamos analisar dois casos, tá? Que aconteceram praticamente ao mesmo tempo, envolvendo pesquisas com relação ao espiritismo. Oscar Pimentel defendeu a tese na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, chamada Em Torno do Espiritismo, contra as práticas espíritas. Ela foi aprovada com distinção. O autor justificou a escolha do seu tema, afirmando ser um dos assuntos mais relevantes do momento, devido aos problemas que o espiritismo vinha acarretando para a população. Então, os médicos estavam preocupados com essa questão do espiritismo e ele vai fazer uma tese, então, fazendo, né, essa crítica das práticas espíritas. Em 1922, né, praticamente na mesma época, né, pouco tempo de diferença, o médico espírita Brasílio Marcondes Machado também vai fazer uma tese sobre o espiritismo na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Chamava Contribuição ao Estudo da Psiquiatria, Espiritismo e Metapsiquismo. Sem negar a existência de alucinações e automatismos psicológicos de origem inconsciente, ele propunha a ação do princípio espiritual sobre o corpo físico, proposta semelhante à desenvolvida por Bezerra de Menezes, em 1897, no Brasil, e Frederick Myers, na Inglaterra, no início do século XX. E vocês acham, então, que ele foi, né, aí foi com louvor, né, como foi essa defesa? Ela foi reprovada.
né, com base no artigo 94 do Regimento Interno da Faculdade, que dizia que os alunos que concluírem o curso médico poderão defender teses sobre o assunto à sua escolha, dentre as matérias ensinadas no referido curso. Ou seja, aqui a escrita está assim diferente porque é um extrato, né, de fontes primárias da época, tá? Então eu não fiz alterações, por isso esse português arcaico. Poucos anos, né, 2, 3 anos antes, disse que era o assunto do momento. Foi aprovada. Pouco tempo depois, não pode porque não faz parte do curso. Então a gente fica, né, a gente vai perceber aqui nitidamente a utilização de 2 pesos e 2 medidas na hora de avaliar então essas teses em que falavam também do princípio espiritual, sem negar a questão médica, física, né, mas também tentando trazer essa questão do princípio espiritual. 1896, Franco da Rocha, no relatório de atividades do ano de 1895 do Hospício de Alienados de São Paulo, Juqueri, vai dizer o seguinte, que o espiritismo era uma causa crescente de loucura e que seria de uma imprudência lastimável e inteiramente inútil essa nova religião que só tem servido para aumentar o número de loucos. Então, a gente vai ver aqui, né, no final do século XIX, aí já iniciando esse problema de dizer que o espiritismo era a causa de loucura. E ele continua: não ponho em dúvida a existência dos fenômenos de aparência sobrenatural que os espíritas apontam. Não tem direito de contestá-los por não os ter visto. Porque não são fatos narrados por idiotas, mas afirmados por homens de ciência, não é assim? Pois é também essa a razão pela qual admito a existência dos fenômenos chamados por enquanto espiríticos. Então aqui parece que ele tem até uma atitude razoável. No entanto, ele continua: declaro uma vez por todas que não sou espírita, porque admitindo a existência dos fatos, não lhes aceito a explicação. Ou seja, apesar de admitir, né, que existem fenômenos que têm aparência sobrenatural, né, ele não aceita a explicação de que eles sejam causados por desencarnados, né, espíritos desencarnados. Então, ele toma a sua posição, né, e vai defender aí durante muito tempo. Em 1909, foi feita uma sessão na Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro que tratou dos perigos do espiritismo. Dr. Felício dos Santos, declarando-se católico apostólico romano, afirmou que os hospícios de alienados estão sempre cheios de vítimas do espiritismo. Então veja, quando ele é médico, mas quando ele vai dar o seu parecer, a sua opinião dentro de uma sessão da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, ele não diz eu sou um médico, não, ele diz eu sou um católico apostólico romano, demonstrando, né, que por trás dessa análise que deveria ser científica, existe um preconceito religioso, né? Não é nem por trás, né? Assim, não vou nem dizer que é ostensivo mesmo, né? É de frente, batendo de frente. Em 1929, Mirandolino Caldas, secretário-geral da Liga Brasileira de Higiene Mental, em conferência sobre suicídio, discorre sobre a influência maléfica do espiritismo. Ao passo que o judaísmo e o catolicismo, ao contrário, exercem antes a ação neutralizadora das tendências à autodestruição, ou seja, o espiritismo, os espíritas tinham maiores tendências ao suicídio, enquanto outras religiões não demonstravam, né? E mais uma vez caracterizado, né, o preconceito religioso. E os espíritas, né, o que fizeram para se defender então aí, né, desses ataques dos médicos? Começando com Bezerra de Menezes, né, que lançou um livro A Loucura sob Novo Prisma e publicou vários artigos para tentar rebater as críticas médicas ao espiritismo. No Reformador, ele vai publicar um artigo chamado O que são os nossos sábios? Pesquisas realizadas por importantes cientistas da época. William Crookes, César Lombroso, Alfred Russel Wallace. Somente após vários anos de investigações, né, essas pessoas tão importantes que investigaram o espiritismo, eles teriam concluído sobre a veracidade dos fenômenos atribuídos aos espíritos. E ele diz que o mesmo não ocorreria com aqueles que combatiam o espiritismo aqui no Brasil, pois o faziam sem nenhuma base teórica ou experimental.
Lembrando, né, que esses médicos que se diziam católicos apostólicos romanos ouviam nas suas igrejas, né, que o espiritismo era uma coisa diabólica, uma coisa de alienados, histéricos, né, e traziam então, né, essa carga religiosa para dentro da medicina e muitas vezes nem investigavam. E aí os médicos diziam, né, eles falaram, né, sobre esse artigo, propuseram 4 explicações. Primeiro, esses cientistas teriam sido ludibriados pelos médicos, né, eles teriam sido vítimas de fraude. E aí quem já leu essas pesquisas, né, desses médicos, desses pesquisadores bastante relevantes, vão ver, né, que não foi uma pesquisa, 2, né, foram várias durante muito tempo. Que os métodos eram pouco rigorosos e os resultados inconclusivos, que havia problemas pessoais e emocionais dos pesquisadores que o deixavam ele mais sujeito a acreditar naquelas coisas e que eles não tinham conhecimento adequado do psiquismo humano. Para a gente entender um pouco mais por que, né, que os médicos entraram em conflito com o espiritismo e de que maneira eles taxavam esse espiritismo de ser, né, grande causador de loucura, eu vou dar uma pinceladinha sobre 2 teorias psiquiátricas que estavam em vigência na época, né, que eram bastante conhecidas e bastante levadas, então, em consideração por esses médicos. A primeira é a teoria da degenerescência. Em 1850, ela foi criada pelo médico francês Benedict Morel. Ele dizia que certos grupos de pessoas estavam degenerando, retrocedendo em termos de evolução a cada geração, tornavam-se mais fracos. Em 1860, César Lombroso, e aí é interessante a gente lembrar que esse foi um médico que também fez pesquisas na área de espiritismo, ele então teria descoberto evidências de degeneração ao estudar os corpos de criminosos. Então, para ele, existiam causas sociais, mas também hereditárias para a loucura. Então, existiam pessoas predispostas, né, à loucura, que já teriam, assim, né, no seu crânio, nos corpos, no crânio, o sinal dessa predisposição para a loucura e para a criminalidade. Então, o que a psiquiatria, né, a partir dessa teoria, vai começar a fazer? Né? Era necessário neutralizar os riscos de epidemia de loucura. Como crer em espíritos era sinal de degenerescência, então era importante, fundamental que os médicos combatessem o espiritismo e os espíritas, né, para que não houvesse então essa epidemia de loucura, já que era transmitido, né, de forma hereditária. E a eugenia, esse termo foi criado em 1883 pelo fisiologista inglês Francis Galton, é o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. É uma ciência que lidaria com todas as influências que melhoram as qualidades natas de uma raça, também aquelas que as desenvolvem à máxima vantagem. Ela, então, tinha como finalidade detectar fatores que poderiam influenciar o valor da espécie e intervir positivamente para a melhoria da raça humana. Né? Essa teoria eugenia foi muito utilizada pelos nazistas na época da Segunda Guerra. Então, a associação entre a teoria da degenerescência e a eugenia contribuiu para transformar o espiritismo num importante fator de risco para a degeneração da espécie. Por quê? Na visão deles, um indivíduo que enlouqueceu praticando o espiritismo estaria condenado a transmitir sua carga genética degenerada para gerações futuras, teoria da degenerescência, ou exigiria grandes esforços da comunidade científica no controle da transmissão desses genes, aplicação dos métodos eugênicos. Então, os métodos eugênicos eram internação, eram esterilização, né, e inclusive morte. Né? A gente sabe que pessoas deficientes, né, físicos e mentais, foram mortos, né, em grande quantidade na época da Segunda Guerra pelos nazistas. Então, já que a gente, né, com essa introdução aí, a gente vai então acompanhar, né, um evento que aconteceu aqui então
ali em 1939, quando essa luta, esse embate entre os espíritas e os médicos vai ganhar os jornais. Então, aqui a gente vai tratar de algumas reportagens, mas só assim por cima, né, a chamada, para vocês entenderem o que acontecia. Então, no Diário da Noite, em 1939, logo na página 1, Espiritismo, fábrica de loucos. Sensacional mensagem da Sociedade de Medicina e Cirurgia ao ministro da Educação, pedindo providências contra a propaganda radiofônica da doutrina de Allan Kardec. Lembra, né, que a gente tinha ali, né, Carba Schutel, entre outros, trabalhando, né, indo para a rádio para poder, né, fazer aí essa defesa do espiritismo. Os médicos não gostaram, né, e entraram com um pedido oficial. Aí a gente vai ter alguns trechos aqui, né, de médicos falando sobre o espiritismo. Então, Pacheco e Silva, 1947. O espiritismo vai dia a dia lançando suas raízes nas classes incultas, atraindo as pessoas sugestionáveis e de síntese mental fraca. Os tarados, imbecis, psicopatas buscam nas sessões espíritas um remédio para sua falta de adaptação social. O estado de emoção, a excitação geral e as modificações circulatórias provocam, principalmente nas mulheres, ataques histéricos, e as desordens vão mesmo além, a perda completa da razão. Então, a gente vai ter aqui, né, que os tarados, imbecis, psicopatas são atraídos pelo espiritismo, porque eles não são adaptados socialmente, então são atraídos. As mulheres, né, histéricas, vão para o espiritismo. Isso foi Franco da Rocha, tá? 1896. Na raça negra, haveria o predomínio de formas degenerativas, como a epilepsia, idiotia, imbecilidade e outras. Os indivíduos de raça negra e mestiços revelam marcada inclinação para o espiritismo. O negro é um elemento inferior, sobretudo do ponto de vista intelectual, e se revela predisposto ao alcoolismo e às psicoses alucinatórias. Mais uma vez, né, vou reforçar que são textos extraídos de obras de época, né, você tem aqui ao lado as datas, e que é óbvio que a gente não compactua com isso, mas é importante a gente entender que foi sendo feita essa conexão entre o espiritismo, entre a loucura, né, os loucos, os degenerados, os histéricos, e também com a raça negra. Então, como os negros eram degenerados e os espíritas também, e aí se juntavam, né, essa mistura, essa confusão que as pessoas faziam entre as religiões, mediúnicas de uma certa maneira, e aí eram todas colocadas no mesmo balaio e condenadas todas, né, por esses médicos. E aí eu trouxe um trechinho de um texto de um médico espírita, né, Luiz Góes, que era professor da Faculdade de Medicina do Recife, e que fez um artigo para o Jornal Diário da Noite, fazendo então uma defesa contra essas acusações. Para esclarecimento, quero fazer de princípio uma distinção necessária. Há espiritismo e espiritismo, se assim posso me expressar. O praticado por pessoas clarividentes, perfeitamente a par dos princípios religiosos, filosóficos da doutrina kardeciana, incapazes de se submeterem a absurdos e de se perderem em crenças ilusórias. Este é o verdadeiro e único espiritismo. O chamado baixo espiritismo, outrora adotado abusivamente nos nossos subúrbios pelas baixas classes sociais e cujas práticas ridículas a Secretaria de Segurança Pública coibiu de todo, este é puro embuste, e não se pode chamar verdadeiramente espiritismo. Aliás, as medidas das autoridades atingiu certos meios e certas pessoas absolutamente idôneas e muito distanciadas daquelas feitiçarias, ou seja, na defesa, né, do espiritismo, mais uma vez, né, vai aumentar essa questão do preconceito religioso e racial. Tá? Então é importante a gente entender, e aí começa, né, já tinha e vai sendo cada vez mais reforçada essa ideia do espiritismo kardecista, doutrina kardeciana. Não, eu sou espírita kardecista, né? O outro não, ele não é espírita kardecista, que só
vai contribuir para aumentar o preconceito e para distorcer as ideias. Afinal, Kardec mesmo disse que a doutrina era dos espíritos, nunca foi dele, porque ele não é o autor, ele apenas organizou. Então não faz sentido, não tem sentido a gente utilizar o tema espírita kardecista e principalmente, né, sabendo dessa raiz, né, de onde vem essa raiz desse termo, né, dessa questão do preconceito racial e religioso. Vamos lá, então, voltando, né, para o embate nos médicos, sobre lá no Jornal Diário da Noite. Os médicos pedem que o governo proíba aos médiuns de curar e que abra mais hospitais para os pobres. E fizeram um desafio. Eles desafiaram os médicos espíritas para curarem 5 loucos, 5 cegos e 6 cancerosos, para provar que, na realidade, eles tinham, né, tinham realmente o poder de cura, coisa que os médicos da época não tinham a menor condição de fazer, né? O tratamento para os loucos, né? A gente não sabe, eu vou utilizar o termo da época, né? Os doentes mentais era terrível, cego, nem pensar, né? Principalmente alguns tipos de cegueira e câncer. Então, até hoje em dia, ainda, quanta gente morre de câncer, né? É óbvio que esse desafio não foi para frente, mas foi feito, né? E foi até, deu aí, ó, notícia do jornal. A Sociedade de Medicina e Cirurgia quer cadeia para os que curam pelo espiritismo, né? Vai dizendo aí que na realidade o que aqueles receituários mediúnicos, né, a homeopatia, os passes, eram exercício ilegal da medicina e que eles tinham que ser presos. Então, lembrando, né, que nessa época o Código Penal ainda estava em vigor, né, e dizia o artigo 157 que praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, talimãs, cartomancia para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pura, né? Então era proibido. Se por influência ou por consequência de qualquer desses meios resultar ao paciente privação ou alteração temporária ou permanente das faculdades psíquicas, exercer a medicina em qualquer de seus ramos, a arte dentária ou a farmácia, praticar a homeopatia, a dosimetria ou hipnotismo ou magnetismo animal sem estar habilitado segundo leis e regulamentos. Também ministrar ou simplesmente prescrever como meio curativo para uso interno ou externo e sob qualquer forma preparar a substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo assim o ofício do denominado curandeiro. Então, o que acontece? Existia realmente uma proibição e os médicos, então, estavam aí lutando, né, para que se fizesse valer essa lei, né, que, ó, quanto tempo, né, de 1890, que a gente está quase na década de 40, né, mas que ainda estava em vigência. Então, é óbvio que isso foi bastante complicado, trouxe muitos problemas, né, para os espíritas, a gente já viu aí, né, a FEB foi fechada e outros centros, e essa questão, então, do espiritismo, né, desses receituário mediúnico, atendimento de passes, magnetismo, tudo foi bastante atacado. Se eu me dissesse inspirado pelo espírito de Caxias, alguém me daria poder de comando? Pergunta o Dr. Carlos Fernandes, falando sobre as alegações dos que defendem a medicina praticada pelos médios. Então, né, contra o receituário mediúnico, né, falar, então, né, você vê que ele é um termo de deboche, né, bem debochado. E as curas, néguas, declara incisivamente Dr. Carlos Fernandes, autor da moção da Academia de Medicina contra a propaganda do espiritismo. E os espíritas? Não fizeram nada? Ah, mas eles foram lá para o jornal também. Dor no bolso dos médicos? Esse é o motivo da campanha contra o espiritismo, afirma Madame Azevedo, médium do Centro Rita de Cássia. O espiritismo, atacado por ter feito 1.372 loucos em 10 anos, responde com assistência gratuita de 10 mil enfermos em 24 meses. Declarações do médico Serafim Lobo ao Diário da Noite. Então, os espíritas, né, tentam aqui fazer a sua defesa, né, falando de todos esses tratamentos, né, de tudo aquilo que eles faziam em prol da população. Lembrando que a assistência médica era extremamente precária, né, e as pessoas não tinham acesso
né? E era muito importante para eles. Muitas vezes aquele tratamento mediúnico, homeopático, magnético, era o único tratamento que eles teriam acesso, né? Porque eles não tinham a menor condição de pagar por outros tipos de tratamento. E aí a gente vai voltar a falar aqui do tal do Franco da Rocha, né? Que a gente falou lá no começo, né? Que falava que o espiritismo era grande causa de loucura. Depois de um tempo ele passou a publicar algumas coisas diferentes, né? Então, será que ele mudou de ideia? Olha o que ele falou. Muitos, quando vão procurar o espiritismo, já estão meio malucos. Isso tem mesmo, né, gente? A simples prática de consultar os espíritos não deve, por si só, constituir grande mal, desde que o indivíduo não possuísse predisposição para a loucura. Então, aqui ele já está mudando. O espiritismo não é o espiritismo que causa a loucura, mas se você tiver predisposição à loucura, ele pode servir como gatilho. Aí a gente já vai ver que é uma argumentação muito mais coerente. Muitos dizem que essa mudança de atitude de Franco da Rocha se deveu ao médium paulista Carmine Mirabelli, que teria sido internado no hospício do Juqueri por 19 dias e feito várias demonstrações de suas faculdades mediúnicas a pedido dos psiquiatras Franco da Rocha e Felipe Axé. Os médicos não o consideraram portador de uma doença mental, mas sim de uma energia nervosa acima do normal, tendo então recebido alta. Esse médium era muito incrível, né? Eu recomendo que vocês pesquisem sobre ele. Ele não é muito conhecido, ele é mais conhecido lá em São Paulo, né? Mas ele não é muito conhecido em todo o Brasil. Ele psicografava em vários idiomas. Enquanto ele falava num idioma, ele psicografava em outra. Ele tinha efeitos físicos, levitava e por aí vai, né? Ele era um médium assim extraordinário e ele impressionou, né? Tanto esses médicos que eles realmente não tiveram como falar, né, que ele tinha alguma patologia, ele era uma pessoa totalmente sã. Mas mesmo assim não admitiram, né, a presença de espíritos, né, a questão da mediunidade. Assim, apenas disseram que ele tinha uma energia nervosa acima do normal. Mas isso já contribuiu de alguma forma para diminuir essa questão, né, de dizer que o espiritismo causa loucura, isso já é uma grande coisa. Em 1935, o jornal Globo foi publicada a opinião do psiquiatra Odilon Galotti. E ele diz assim: penso que se ha exagerado a importância do espiritismo na etiologia das doenças mentais. Na minha opinião, o espiritismo raramente é um fator direto de psicopatias. Sem negar que uma ou outra vez possa provocar em predispostos mentais psicoses, acredito que, em geral, age como fator patoplástico, condicionando o feitio dos distúrbios psíquicos ou fornecendo o conteúdo das ideias delirantes. Sobre um total de 6.400 pacientes que em 10 anos passaram pelo meu serviço na seção Pinel do Hospital Psiquiátrico, só um caso pude fazer o diagnóstico de delírio de influência espírita. E confesso que não sei se a evolução desse caso, que não me foi dado acompanhar, confirmou minha diagnose. Se o espiritismo fosse causa imediata da loucura, a maioria da população carioca estaria louca, dada a generalização da prática do espiritismo entre nós, do alto e do baixo. Um dos grandes defensores, né, das práticas médicas espíritas foi Inácio Ferreira. Ele foi o primeiro médico espírita a institucionalizar o tratamento para a loucura proposta por Bezerra de Menezes. Ele publicou livros, um deles é Tens Razão, para combater as acusações médicas de o espiritismo ser agente desencadeador da loucura. Novos Rumos à Medicina 1 e 2, onde ele discute e exemplifica com muitos casos clínicos a proposta espírita de tratamento para a loucura. De 1934 a 1988, ele dirigiu o Sanatório Espírita de Uberaba, onde fazia um tratamento psiquiátrico convencional, mesclado à terapia espírita de passes, orações e reuniões de desobsessão. Ele uniu sistematicamente na prática clínica as abordagens psiquiátrica e espírita no diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais. Então, né, depois desse apanhado aí de coisas que a gente viu, fontes históricas, esse embate, né, essas dificuldades que o espiritismo sofreu desde o princípio, né, da sua história,
ficaram, o que sobrou, né? O que restou depois de tudo isso? Vamos ver algumas dessas consequências para a gente ir encerrando a nossa aula. Primeiro, o encerramento na Federação Espírita Brasileira do Receituário Mediúnico. No fim das contas, os médicos tiveram, né, uma vitória, pelo menos em relação à febre, cansados aí, né, de apanhar, acabaram cedendo, né? Até hoje você não tem, né, tratamento espiritual, né, lá na FEB, apesar de que ainda existe, né, em vários outros centros aí do Brasil. A colaboração da FEB com a Chefatura de Polícia para o controle dos centros espíritas de gente de bem e o apoio jurídico aos centros filiados àquela federação fez com que ela fosse se fortalecendo, né, e se impondo assim como uma verdadeira representante, né, dos centros espíritas idôneos, né, que existiam então lá no Rio de Janeiro. Então ela acabou cedendo por um lado na questão do receituário mediúnico, mas ganhando prestígio nesse sentido. A psiquiatria conquistou seu espaço majoritariamente no meio médico acadêmico, enquanto o espiritismo se legitimou basicamente dentro do campo religioso. Nem o espiritismo conseguiu se inserir no campo científico, nem os psiquiatras lograram êxito em eliminar o espiritismo e consolidar plenamente na sociedade a sua representação da mediunidade enquanto loucura espírita. Então, nós podemos observar que esse discurso, né, do espiritismo como desencadeador de loucura, ele foi mudando, né, se modificando ao longo do tempo. Então, cada um cedeu um pouco, né, e os espíritas acabaram cedendo, e essa questão do espiritismo ter um viés mais religioso, mais voltado para a caridade, né, para essa questão religiosa. Aqui no Brasil, a gente vai então encontrar, né, as raízes disso, né, não só nessa questão das perseguições, mas também, né, por conta delas. O crescente embranquecimento dos terreiros de matriz afro, com a adoção de nomes espíritas e católicos, bem como a inserção de elementos dessas religiões em suas práticas. Então, para se legitimar, né, para que os centros espíritas pudessem permanecer abertos, que a polícia não fechasse, não prendesse as pessoas, começaram a colocar centro espírita, caboclo, sete fechas, né? Colocando esse nome de espírita no centro justamente para buscar essa legitimidade e fazendo convênio com a FEB, se vinculando, né, com outros centros espíritas para a sua própria sobrevivência. É natural, né? A gente entende que isso tenha acontecido, mas isso acabou, né, sendo muito complicado. Então, né, porque as pessoas muitas vezes não conseguem entender a diferença, né, entre uma religião espiritualista e a outra. Né? E aí a gente vai ter, então, esse sincretismo muito grande, né, entre o espiritismo, a religião católica e religiões mediúnicas, que vão, então, dar origem, entre outras coisas, né, como o surgimento da Umbanda, que foi em 1908, em São Gonçalo, o adolescente Zélio de Moraes. Ele teve, então, por ordem do espírito caboclo Sete Encruzilhadas, ele criou a Tenda Espírita Senhor da Piedade. Então, olha o nome, né? Tenda Espírita Senhor da Piedade, que não tinha sacrifícios animais, nem beberagens, como um ambiente baixo, né, dos terreiros, como era dito. Então, foi um embranquecimento, né, uma modificação aí daquelas religiões africanas e também pegava as práticas espíritas e colocava outras práticas, e aí a gente vai ter dentro da Umbanda, né, práticas espíritas, práticas de religiões africanas, indígenas, a gente tem influências católicas, ciganas e uma série de outras coisas, né? É uma religião que vai, então, ser muito sincrética, uma religião brasileira, né? E que vai ter essa característica do sincretismo muito patente. Em 1939 foi criada, então, a União Espírita de Umbanda no Brasil. Então, a utilização do termo kardecismo, né, como resultado do esforço de muitos espíritas de se distinguirem das demais religiões de matriz africana, o que
levou, então, né, no último censo, por exemplo, a FEB defender que a gente deveria marcar, né, na opção religião kardecista, né, espiritismo kardecista. Então, ao invés de tentar explicar, né, que o espiritismo não é kardecista, né, o nome da religião é espiritismo, porque é a religião dos espíritos, para evitar essa confusão. Então, o pessoal acaba criando um termo novo, né, que vai desvirtuar a ideia de espiritismo que o próprio Kardec tinha, né, que nunca defendeu que a religião era dele, muito pelo contrário, sempre deixou muito claro que a religião é dos espíritos. Aqui sugestões de bibliografias complementares, né, de onde foram coletadas algumas informações que foram apresentadas para vocês hoje. Né, então fica aí para você, quem gostou, né, quiser pesquisar um pouco mais, né, poder então acessar esses textos aí desses pesquisadores que tiveram um trabalho muito interessante de captação dessas fontes primárias, né, para que a gente pudesse, então, hoje sintetizar e trazer um pouquinho para vocês do que foi essa história, né, dessas perseguições que o Espiritismo sofreu ao longo da história, e hoje a gente sabe, né, que em menor grau, mas os espíritas ainda, né, como muitas outras religiões, sofrem preconceito, infelizmente. Então, a gente fica por aqui e eu espero encontrar vocês, então, numa outra oportunidade. Até mais.